Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, graças a Deus, né? O Senhor nos dando mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, para iniciarmos mais uma reunião. E desde já, né, a gente pede para os irmãos que estão em casa, que coloquem aí nos comentários a questão do som, como é que tá, se está dando para ouvir, se está tudo ok, para a gente ir se organizando aqui. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos iniciar a reunião de hoje desfrutando de um hino que na primeira estrofe diz assim: há uma nuvem que se move sobre a igreja, há uma voz que chama todos à peleja. Quem vai ouvir o falar que vem do trono de Deus? Quem vai ouvir? Você Aleluia. Não, esse falar que vem do trono de Deus? Senhor Jesus. Amém. Precisamos ouvir esse falar, irmãos. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Há uma nuvem que se move sobre a igreja, há uma voz que chama todos à peleja. Quem vai ouvir o falar que vem do trono de Deus? Chegou a hora de deixar o que é impuro, chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar para vencer, gerar o filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atento ao teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Vou obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo para trás, assim em Cristo cresço. Há uma nuvem que da igreja tem cuidado, há um exército por Deus bem preparado. Quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência, com alegria, entusiasmo e excelência. Quem vai levar seu irmão até a linha final? Eis-me aqui, não vou temer, atento ao teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo para trás, assim em Cristo cresço. Há uma nuvem que se move sobre a igreja, há uma voz que chama todos à peleja. Quem vai ouvir o falar que vem do trono de Deus? Chegou a hora de deixar o que é impuro, chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar para vencer, gerar um filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atento ao teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações eu deixo. Se não for teu, deixo para trás, assim em Cristo cresço.
como nuvem que da igreja tem cuidado. Há um exército por Deus bem preparado, quem pronto está para servir, trazer o reino do Deus. Por Cristo já não há lugar para indolência, pois vim aqui eu percebi sempre buscar as coisas lá do alto, obedecer sem duvidar, convicções eu deixo. Se não for teu, deixo pra trás, assim Cristo cresce. Aleluia! Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, queria que os irmãos abrissem aí no inário o S50. Não posso só ouvir. Ele diz assim: não posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar ao Espírito e orar. E de Deus vou ganhar revelação. Desfrutar é bem melhor. Amém. Senhor Jesus. Deus a intenção. Sim. Só assim vou agradar seu coração. Oh, Senhor Jesus. E o refrão diz assim: devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Oh, Senhor Jesus, vamos dizer isso juntos, irmãos. Quero estar na sua luz. Amém. Invocar Senhor Jesus. Aleluia. E a palavra logo em mim se torne em vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Realmente, irmãos, esse hino, o S50, tem uma letra que nos toca bastante. A estrofe 2 diz assim: no Espírito restaurar minha vida e abandonar toda morte e velha tradição. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para que a gente possa abandonar toda morte e toda velha tradição, é necessário estar conectado com Deus. Aleluia, através do Espírito. Senhor Jesus. E aqui diz assim: vou me alimentar da palavra do Senhor e trazer sua edificação. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, para o irmão que está aí em casa, para o irmão que está aí do seu lado, você pode falar para ele: desfrutar é bem melhor. Senhor Jesus. Irmãos, desfrutar é bem melhor. Senhor Jesus, através, irmãos, do nosso desfrute, nós temos paz e comunhão. Amém. Senhor Jesus. Amém. E aqui também diz: e os conflitos vou tirar do coração. Senhor Jesus. Amém. Se os irmãos querem ter paz, ter comunhão e tirar todos os conflitos do coração, é necessário desfrutar. Desfrutar do Senhor, desfrutar da sua palavra e invocar o seu nome. Aleluia. Senhor Jesus, vamos desfrutar. Seu coração, devo invocar o nome do Senhor
destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. O Espírito restaurar minha vida e abandonar toda morte e velha tradição. Vou me alimentar da palavra do Senhor e trazer sua edificação. Desfrutar é bem melhor, tenho paz e comunhão, os conflitos vou tirar do coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Não posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar ao Espírito e orar, e de Deus vou ganhar revelação. Desfrutar é bem melhor, mas de Deus a intenção, só assim vou agradar meu coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Meu espírito restaurar minha vida e abandonar toda morte e velha tradição. Vou me alimentar da palavra do Senhor e trazer sua edificação. Desfrutar é bem melhor, tenho paz e comunhão, os conflitos vou tirar do coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vamos continuar desfrutando do Senhor, João? Desfrutar é bem melhor. Senhor Jesus. Irmãos, vamos agora desfrutar do hino S100. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Servo bom, fiel, Sim. e prudente. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Possas, pois, em tua vinda, me achar fazendo assim. Que o Senhor possa, na sua vinda, nos achar fazendo assim, irmãos. Ministrando espírito e vida aos conservos meus, enfim.
Teu falar repleto de Deus sou. Amém. Sempre nos conduz. Ó Senhor Jesus, faz o teu amor em mim se expandir. Aleluia. Ó Jesus. Amém. Aleluia. Esse é o nosso anelo, né, irmãos? Que no dia em que o Senhor voltar, nos encontrar fazendo assim, né? E que possamos ouvir a voz do Senhor. Amém. Nos dizendo: servo bom, Senhor Jesus, servo fiel, servo prudente. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a cumprir com a sua palavra. Senhor Jesus, sendo servos bons, fiéis e prudentes. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Uma vida consagrada, construída, desejo totalmente ser, servo bom, prudente, fácil servir, servo bom, prudente, fácil servir. Nossa Senhora. Por fora, negar o crescer, uma vida consagrada, construir, desejo me totalmente ser, servo bom, fiel, prudente, apto servir, servo bom, fiel, prudente, apto servir. Servos a dispostos a servir, com as vidas consagradas para o reino que há de vir, sempre invocando o Senhor e alimentando com amor todos os que servem seus de Deus viver, quer por fé crescer, uma vida consagrada, construir, desejo me render, totalmente ser, servo bom, fiel, prudente, apto servir, servo bom, fiel, prudente, apto servir. Aleluia, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse servo bom, fiel e prudente. Amém.
Senhor, boa noite, irmãos, e boa noite quem nos acompanha por mais uma transmissão na palavra do Senhor. Graças ao Senhor por essa oportunidade, amém? Queremos ser fiel em carga atual e nessa noite venho aqui desfrutar um pouco com vocês, passar aquilo que o Senhor colocou em meu coração durante toda essa semana. Estamos acompanhando as mensagens do Alimento Diário, é um devocional publicado pela editora Árvore da Vida, e desfrutaremos essa noite a semana 2, cujo título é Os Ministros da Nova Aliança. Amém? Jesus é o Senhor. Gostaria de começar falando um pouco sobre esse ministério. Se falamos um pouco sobre o ministério da Nova Aliança, é porque existe ou existiu o ministério da Antiga Aliança. E esse ministério da Antiga Aliança, nem eu e nem você fazíamos parte. Graças ao Senhor, Ele nos colocou no novo ministério. Amém? E esse ministério da Nova Aliança deu início com o Senhor Jesus. O Senhor, Ele é o nosso modelo como ministro da Nova Aliança. Vamos abordar um pouco sobre aquilo que o Senhor fez enquanto esteve aqui na terra, para que eu e você também podemos pegar como exemplo para continuar seguindo nesse ministério. Amém? Gostaria de começar a desfrutar de um versículo que encontra-se lá em 1 Samuel 3, versículo 10. Amém? 1 Samuel 3, versículo 10. Senhor Jesus, nessa noite, irmãos, o Senhor, Ele quer falar conosco. Amém? Ó Senhor Jesus. 1 Samuel 3, versículo 10, diz o seguinte: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque teu servo ouve. Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Senhor nessa noite, como de muitas vezes, o Senhor, Ele vem nos chamar outra vez. Esse momento é o Senhor lhe chamando. Amém? A nossa reação para com esse chamamento é dizer: Senhor, fala, que teu servo ouve. Mesmo aí na sua casa, acompanhando essa transmissão, o Senhor, Ele quer falar abundantemente para você. A sua atitude deve ser: Senhor, fala, que teu servo ouve. Senhor Jesus. Então, baseado no sentimento da semana, dos ministros da Nova Aliança, nós vimos que no desfrute no decorrer da semana, na segunda-feira fala um ponto bastante importante, que é quando o Senhor aparece os discípulos. Lá em Marcos 10, vamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, que diz o seguinte: Senhor Jesus, Marcos 10, versículo a partir do 28. Aqui diz que o Senhor, Ele apareceu aos discípulos, e o versículo 28 diz o seguinte: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-se Jesus: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Baseado nesses versículos, o Senhor, quando Ele apareceu para os apóstolos, Ele tinha uma comissão para eles.
lembre-se que quando o Senhor ele aparece para nós, irmãos, o Senhor primeiramente nos chama. E através desse chamado, o Senhor ele quer nos enviar. Mas nós precisamos crer. Amém? Nós precisamos crer naquele que nos chamou e naquele que nos comissionou. Por um lado, os discípulos estavam preocupados. E aqui, um dos mais atirados, Pedro, foi que perguntou ao Senhor, realmente, parafraseando aqui, né? Realmente, Senhor, se o Senhor quer nos chamar, e como é que vai ficar a minha vida agora? Como é que vai ficar a minha família? Os meus bens, os meus afazeres, os meus negócios? Como é que vai ficar agora, se o Senhor me chamar? Aqui mostra, irmãos, que o Senhor, todos os dias, o Senhor ele tem chamado pessoas para segui-lo. O Senhor ele quer nos usar através desse ministério da Nova Aliança. Somos esses ministros que levam essa missão para a vida das pessoas. Por um lado, o Senhor já nos chamou, o Senhor também quer nos enviar. E não se preocupe com o que você tem a deixar para trás. Aquele que chama é o mesmo, aquele que supre tudo. Amém? O Senhor ele quer te chamar você para dar continuidade a esse ministério que começou por Ele mesmo, o ministério da Nova Aliança. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E nós vemos que o Senhor, no seu ministério terreno, quando Ele passava nas cidades, circunvizinhanças, realmente o que Ele fazia, o Senhor ele veio com a missão, enviado através do Pai, e o que Ele fazia não era por Ele mesmo, e todas aquelas palavras o Senhor usava de acordo com o que o Pai queria. Jesus, Ele veio à Terra com uma missão. E no seu ministério terreno, o Senhor ele formou muitos seguidores. Muitos discípulos foram atrás do Senhor. Mas lembrando que também teve muitas pessoas que não quiseram seguir esse ministério. Elas se aproximaram do Senhor por alguma coisa que Ele tinha para dar, tudo por interesse, talvez seja uma cura, talvez seja algo material, mas não era isso que o Senhor queria com eles. O Senhor, Ele veio para formar ministros que levam a cabo esse ministério da Nova Aliança. Lembrando que esse ministério, irmãos, o ministério da Nova Aliança, ele é baseado no Espírito e da vida. Podemos testificar em João 5. João 5, a partir do versículo 39. Amém? João 5, 39. Aqui vemos que o Senhor realmente estava cercado pelas multidões. Mas muitos não queriam ter responsabilidade com aquilo que estava no coração do Senhor. João 5, versículo 39, diz o seguinte. João 5, 39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Senhor Jesus, olha que situação, irmãos. Existia um grupo de pessoas que só queriam examinar as Escrituras. Não é diferente no mundo atual. Muitas pessoas hoje, até mesmo nós conhecemos, que são conhecedores da palavra, mas não têm uma experiência de fato com o Senhor Jesus. Elas conhecem de Gênesis a Apocalipse, mas não conseguem receber essa vida que o Senhor transmite para aqueles que realmente, de fato, contatam a palavra no Espírito. Aqui diz que examinar as Escrituras, o Senhor foi bem claro ao falar isso para eles. Vocês examinam as Escrituras, elas mesmas falam de mim, testificam de mim, mas não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, irmãos, nós precisamos, todas as vezes,
quando lermos a palavra, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Porque se não exercitarmos o nosso espírito, vamos só examinar e não ganhar a vida que vem do Senhor. Examinar deve acompanhar de ir ao Senhor. Quantas vezes eu e você desfrutamos ou até mesmo examinamos a palavra, mas não conseguimos extrair vida que contém na palavra? Sabe por quê? Porque não usamos o Espírito. Os ministros da nova aliança, eles contatam a palavra usando o seu Espírito. Senhor Jesus. Então, é mais evidente que o Senhor falou que muitos estavam examinando. É possível que nós examinemos as Escrituras, mas não ganhamos vida. Ó Senhor Jesus. Isso porque não usamos o Espírito. Então não caia nessa de toda vez que você vai para a palavra, de não usar o seu Espírito. Senhor Jesus, nós precisamos exercitar o Espírito quando contatamos a palavra. Aquilo que está contido na palavra se torna real para nós, se torna como alimento. E o Espírito que está em nós consegue se mesclar com essa palavra. E, consequentemente, todos os nutrientes é passado a nós. Amém? Senhor Jesus. É por isso que no ministério da nova aliança, esse ministério foi dado àqueles que usam o Espírito. Ó Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, Ele quer revelar tudo que está no seu coração para aqueles que exercitam o Espírito. Se nós não exercitarmos o Espírito constantemente, dificilmente nós vamos conseguir entender e compreender qual é o plano de Deus na sua atualidade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, irmãos, pelo ministério da nova aliança, na qual nós fomos incluídos. O que nos capacita a ser esses ministros é o Espírito. No momento que nós cremos no Senhor e toda a sua obra de resgate por nós ali na cruz, todo o seu sacrifício, quando a gente crê nesse fato, consequentemente, o Espírito nos capacita a ser ministro da nova aliança. Algo que a antiga aliança, nem eu e nem você tínhamos parte. Mas louvado seja o Senhor pelo Espírito. Amém? Ó Senhor Jesus. E vimos que no decorrer da mensagem dessa semana, que o ministério que o apóstolo Paulo realmente revelou para nós é tremendo. Nós podemos resumir, né? Falamos que o ministério de Paulo é como portas e janelas. Mas, irmãos, o ministério da nova aliança, esse ministério ele avançou. Ó Senhor Jesus. Por isso que no ministério da nova aliança, ele é baseado no Espírito. E voltando para a palavra, o ministério que vai perdurar até a volta do Senhor foi o ministério que coube ao apóstolo João. João foi esse apóstolo que recebeu esse ministério, o ministério do Espírito e da vida. E esse mesmo ministério foi passado a cada um de nós. É esse mesmo ministério que vai trazer o Senhor de volta, que vai dar um fim a essa era e vai abrir uma porta para a era do reino. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, enquanto, irmãos, o ministério de Paulo era portas e janelas, no ministério de João, que é o Espírito e vida, nós podemos contatar e ver que os céus estão abertos para nós. Ó Senhor Jesus, basta exercitarmos o nosso espírito. Aleluia! O ministério avançou. Amém? Se o ministério avançou, nós precisamos avançar. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, se esse ministério avançou, aí é onde entra as nossas atitudes para com esse ministério. Como é o nosso comportamento como ministro da nova aliança? Como servir no reino de Deus? Como servir baseado nesse ministério? Senhor Jesus, irmãos,
Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Senhor Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Diz o seguinte para nós. 12, versículo 31. Diz que: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Senhor Jesus, irmãos, nós sabemos que o que mais nos atrapalha, uma das coisas que mais nos atrapalha para servirmos o Senhor, através desse ministério da Nova Aliança, muitas vezes são as preocupações que o mundo nos causa. São as ansiedades que tomam de conta de nós, e muitas vezes isso acaba barrando o nosso desfrute para com o Senhor. Isso acaba barrando o nosso serviço para com o Senhor. E aqui mostra que buscai, pois, em primeiro lugar tudo que o Senhor deseja, irmãos, é que a nossa busca no nosso dia a dia seja as coisas lá do alto. As coisas do reino, as coisas do Pai, precisa ser a primazia no meu e no seu viver. Se o Senhor nos confiou, se o Senhor nos garante, irmãos, que se buscarmos em primeiro lugar o reino e as suas coisas, Ele diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aqueles que buscam em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, o Senhor, Ele se agrada em dar o seu reino. Irmãos, estamos falando do ministério da Nova Aliança. Estamos falando nessa noite das atitudes desses ministros. Nós precisamos, como ministro, buscarmos priorizar as coisas do reino. Senhor Jesus, não é que quando nós buscamos em primeiro lugar as outras coisas, as ansiedades, as preocupações vão deixar de existir. Não. Mas essas coisas não vão nos tomar por completo. O Senhor vai nos equilibrar. O Senhor vai nos dar mais da sua graça e vai nos dar suporte mediante todas as nossas necessidades. Senhor Jesus, então, irmãos, busquemos em primeiro lugar as coisas lá do reino. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E, irmãos, vemos que no reino de Deus não existe busca por posições. Em nenhum momento o Senhor falou para os discípulos que eles precisavam lutar entre si para ter um lugar no reino de Deus. Em nenhum momento. O que é que diz Lucas 22, versículo 24 ao 30? Lucas 22, ó Senhor Jesus, 24 ao 30. Diz o seguinte, versículo 24 começa dizendo: suscitaram também entre eles uma discussões, sobre qual deles parecia ser maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que lhe exercem autoridade são chamados benfeitores. Aqui mostra que os reis, na verdade, no mundo atual, os reinos, as pessoas brigam por uma posição, por algo superior, e até mesmo passando por cima de outros, no popular dizendo, pisando na vida de outros para sobressair. E aqui, antes do versículo 24, tinha uma discussão de discípulos. Quem era o menor entre eles? E o Senhor deu um basta naquela discussão. O próprio Senhor disse que, no versículo 26 diz: mas vós não sois assim. No reino de Deus, não existe disputa, irmãos.
No momento que nós disputamos por posições para servirmos ao Senhor, o Senhor ele não vai nos aprovar. O reino de Deus há lugar para todos aqueles que creram. E a posição que nós falamos é quanto mais nós buscamos o Senhor, a posição que o Senhor quer dar não é hoje, mas é no reino vindouro. Aí sim, quanto mais eu busco, mais uma porção eu vou ter no reino. Consequentemente, o irmão que não busca tem um viver leviando, um viver superficial, não serve o Senhor, não tem nenhuma responsabilidade. Como é que ele vai querer uma posição a mais no reino dos céus? É nesse momento que o Senhor mostra que no reino de Deus não há disputa. Todos nós somos iguais ao Senhor. Senhor Jesus, aí o versículo 26 diz assim: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor. Aquele que dirige ser como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? E aí, irmãos? Quem está à mesa ou quem serve? Quem é o maior? No mundo atual, no mundo em que vivemos, nas buscas por posições, lógico que os que se acham ser maiores é aqueles que são servidos, não é aquele que serve, né? Muitos têm servos em suas casas, né? Empregados que fazem de tudo, todas as atividades domésticas, até mesmo na hora da alimentação serve com o alimento. Naquele momento ali, quem está sendo maior é aquele que está sendo servido, não aquele que serve. Então, o Senhor foi bem claro em sua palavra. Ele veio para servir e não para ser servido. O Senhor, irmãos, é o nosso modelo como ministro da nova aliança. Se você quer se espelhar, se espelhe no Senhor. Aprenda-se com o Senhor. O Senhor ele foi submisso, o Senhor foi obediente a tudo aquilo que o Pai o propôs para ele. O Pai enviou e ele obedeceu. Em nenhum momento, até para o Senhor se deslocar, ele não fez a sua própria vontade. O Filho fez a vontade do Pai. Senhor Jesus, e dando continuidade, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós vemos que nós desfrutamos também, de acordo com essa semana, uma passagem muito importante, baseada lá em João 13, na qual o Senhor, irmãos, mostrou uma atitude de humildade na sua trajetória com os discípulos aqui na terra. Muitos realmente não esperavam o que o Senhor ia fazer. Vamos ler João 13. Evangelho de João 13, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: essa passagem fala sobre os lavar dos pés dos discípulos. O versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, ó Senhor Jesus, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele virá de Deus, e voltará para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Irmãos, que exemplo o Senhor lhe deu aqui? Isso mostra que, como de costume, os judeus, eles tinham as suas refeições, eles se sentavam, né, e faziam os seus banquetes ali, e o Senhor, a princípio, né,
o Senhor ele cingiu-se. O versículo 1 diz que o Senhor ele amou os que estavam perante a ceia. O Senhor ele amou até o fim. Então isso mostra que a atitude do Senhor foi realmente de cuidar dos discípulos. E o versículo 4 diz que o Senhor ele tirou as vestimentas de cima. O que quer dizer essa passagem, irmãos? As vestes de cima mostra que o Senhor ele se despiu dos seus atributos, das suas virtudes. Como Deus, o Senhor ele se despiu, ele tirou as vestes de cima. As vestes de cima simboliza isso, os atributos de Deus, as suas virtudes. Então, naquele momento, era o Senhor em forma de homem. Tudo que Deus era, o Senhor ele se despiu naquele momento, para ser um com o homem. E no decorrer do versículo 5, diz assim: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. A mesma toalha que ele cingiu foi a mesma que enxugou os pés dos discípulos. Por quê, irmãos? Foi preciso o Senhor lavar os pés dos discípulos. Naquele tempo, os judeus, eles caminhavam de sandálias, eles não tinham sapatos fechados e facilmente os seus pés sujavam, porque as estradas eram de barro, tinha muita poeira e na trajetória deles, realmente eles começavam a suar e facilmente seus pés sujavam. E era de costume eles se sentarem, né, e prepararem os seus banquetes ali, e sentavam eles, né, do jeito que estavam, e começavam a comer. Mas, naquele momento, estava o Senhor e os discípulos. E quem ia fazer esse ato de humildade para lavar os pés dos discípulos? O próprio Senhor, ele foi exemplo. Ele mesmo se despiu das vestes lá de cima e cingiu-se. O cingir aqui significa que no momento que o Senhor ele cingiu com a toalha, isso mostra que o Senhor ele foi restrito. O Senhor ele foi amarrado pela humildade. Quantas vezes nós nos apresentamos diante dos irmãos, nos despimos das vestes de cima, talvez seja do nosso ego, da nossa vida da alma, realmente descemos ali da posição alta, descemos de uma posição de superiores. Quantas vezes nós nos despimos disso e nos cingimos com essa toalha de humildade? Quantas vezes? O Senhor, nesse momento, Ele fez isso por nós. O Senhor, Ele é o modelo desse ministro da nova aliança. E por que o Senhor ele usou a água para lavar os discípulos? A água, aqui o Senhor, irmãos, Ele queria que eles entendessem, não só no lado físico, no momento que Ele estava lavando os pés, mas o Senhor queria passar uma mensagem para ele no lado espiritual da coisa. A água tem 3 significados nessa passagem. A água, primeiramente, simboliza o Espírito. Vamos ler Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 5. Senhor Jesus. Primeiramente, irmãos, a água aqui simboliza o Espírito. Tito 3, versículo 5, diz o seguinte: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador
do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Primeiro, irmãos, a água aqui simboliza o Espírito. Segundo, também a água simboliza a palavra. Vamos ler Efésios, capítulo 5. Senhor Jesus. Enquanto isso, os irmãos que estão acompanhando a mensagem, vão orando aí interiormente. Ó Senhor Jesus, pelo profeta, amém? Senhor Jesus, Efésios, capítulo 5, versículo 26. Diz o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. Ó Senhor Jesus, para que a santificasse. O Senhor, Ele quer nos santificar, irmãos, pelo lavar mediante a palavra. Senhor Jesus, João 15, versículo 3, também diz o seguinte: ó Senhor Jesus, João 15, versículo 3. Senhor Jesus, 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E por último, a água também simboliza a vida. João 19, versículo 34. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, João 19, versículo 34. Senhor Jesus, mas um dos soldados lhe abriram o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Senhor Jesus, aqui, irmãos, esse versículo mostra que quando o soldado feriu o Senhor, logo saiu sangue e água. Nós sabemos que o sangue serve para a remissão dos nossos pecados, e a água é para nos dar vida. Então, o Senhor, Ele lavou os pés dos discípulos com água. Nós precisamos constantemente esse lavar do Senhor. Precisamos exercitar o Espírito, precisamos nos alimentar da palavra e, consequentemente, precisamos da vida do Senhor. Espírito, palavra e vida. São esse tipo de lavar que nós precisamos constantemente. Sabe por quê? Porque facilmente, irmãos, o mundo ele se encontra sujo. E nós que somos santos, nós que somos chamados para fazer parte desse ministério da nova aliança, se nós não cuidarmos, facilmente nós acabamos nos sujando com as coisas do mundo. E é por isso que nós necessitamos desse lavar constantemente. Senhor Jesus, e dando continuidade, nós sabemos que no ministério da nova aliança, quem faz a obra é a palavra. E essa palavra é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a sua palavra. Lógico, nós somos os instrumentos no qual Deus quer nos usar. Mas é a palavra que sai da nossa boca. A palavra baseada no Espírito. A palavra baseada no Espírito, na qual nós contatamos o Senhor, é que faz a obra. Nós vimos que tudo o que o Senhor fazia, irmãos, mesmo ele tendo toda a autonomia, o Senhor ele não fez nada por Ele mesmo. E João 1:1 mostra que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, a palavra é a definição do próprio Deus. A palavra é a explicação. É Deus sendo expresso. Toda vez que Deus fala por meio do Espírito, toda vez que Deus fala pelos apóstolos, toda vez que Deus fala por meio dos profetas, é Ele mesmo querendo se infundir em nós. É Ele mesmo querendo se expressar para nós. Então nós precisamos de fato e de verdade, se queremos dar continuidade a esse ministério da nova aliança, nós precisamos usar a palavra. Não adianta querer fazer as coisas para Deus se não for baseado na palavra. Senhor Jesus, nós sabemos que
2 Coríntios, está até no encargo dessa semana, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: ó Senhor Jesus, 2 Coríntios 3, versículo 5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se nós não somos nem capazes de pensar, irmãos, imagine de fazer algo para Deus. Graças ao Senhor pelo Espírito. Porque o versículo 6 diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério da nova aliança, ele não é baseado na letra. Ele é baseado no Espírito. Ele é baseado na palavra que vem de Deus. Aqueles que realmente, de fato, usam o seu Espírito, não só examinam as Escrituras, mas realmente vai para a palavra, tem contato com o Senhor, conhece o Senhor na sua intimidade, o Senhor ele consegue revelar a sua vontade e, consequentemente, esses são instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Então, se queremos dar continuidade a esse ministério, nós precisamos usar o nosso Espírito. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que temos capacidade de fazer alguma coisa para Deus. E muitas vezes o Senhor permite que nós caiamos, incluído nesse vaso, irmãos. Nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que em 2 Coríntios 4, versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No ministério da nova aliança, todo o foco é para o Senhor, não é para o vaso. Aqui mostra que a excelência do poder é de Deus e não de nós. Ou seja, a sublimidade que está dentro do vaso é aquilo que Paulo relatou quando ele teve uma experiência íntima com o Senhor. O conhecer a sublimidade de Cristo fez com que ele deixasse tudo, abandonasse tudo como perda. Porque ele viu que o vaso em si não tem nenhum sentido. O que traz sentido para o homem é o conteúdo, que é o Espírito quando entra dentro de nós, quando cremos no Senhor. Então, como vaso, como instrumentos na mão do Senhor, o Senhor ele quer levar a cabo. O Senhor ele quer levar esse ministério adiante. E ele precisa de cada um de nós. Amém? O Senhor ele precisa de mim. Diga assim: o Senhor ele precisa de mim. O Senhor ele quer lhe usar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, ele quer exalar. O Senhor ele quer se expressar por meio de cada um de nós. Esse é a função do ministro da nova aliança. Ele sai de cena e deixa o Senhor se expressar. Ele é apenas vaso. Ele é apenas um instrumento. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, para a gente receber esse falar do Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Primeiramente, os nossos ouvidos precisam estar atentos ao Senhor. Eu iniciei a mensagem mostrando o versículo lá de Samuel. O Senhor todos os dias nos chama para ter comunhão conosco. Todos os dias o Senhor nos chama para falar da sua vontade, para dizer o seu propósito para cada um de nós. E se os nossos ouvidos, se a porta dos nossos ouvidos e a porta dos nossos corações estiverem fechados para isso, não conseguimos compreender a mensagem do Senhor. Essa noite é mais uma oportunidade que Deus tem chamado você e eu para ouvirmos aquilo que está no coração dele. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse ministério, realmente, graças ao Senhor pela palavra que tem se dispensado por meio dos apóstolos, a palavra profética tem nos alinhado a esse ministério, e é isso que o Senhor quer, tornar ministros que leve até os confins da terra a sua vontade. Não vai existir outro ministério.
É esse ministério que vai perdurar até a volta do Senhor. É hora da gente reagir, irmãos. Nós precisamos ouvir falar do Senhor e imediatamente, assim como os discípulos, imediatamente deixar o barco e a rede. Mesmo naquele momento temerosos, creio eu que aconteceu com algum deles. Se preocupado com o que eles deixaram para trás, com o que ia deixar. Mesmo assim, irmãos, o Senhor ele tem nos chamado. E se Ele tem chamado a você, ouça esse chamado, creia e obedeça, que o Senhor, Ele com certeza, Ele vai suprir tudo na nossa vida. Nós precisamos estar empenhados, focados nesse ministério da nova aliança. Senhor Jesus, então todas as coisas acontecem na nossa vida, se nós crermos na palavra atual, né? A gente desfrutou do hino falando sobre a nuvem. Essa nuvem realmente é a palavra profética que tem nos orientado, tem nos dado um caminho para a vontade do Senhor realmente operar em nós, mas nós precisamos crer, nós precisamos obedecer e confiar. Senhor Jesus, nós, irmãos, quando cremos no falar atual, obedecemos e confiamos, com certeza o Senhor ele consegue avançar por meio de cada um de nós. E relatando um desses ministros, né, nós vimos a experiência de Pedro. Muitas vezes nós somos como Pedro. Talvez no seu dia a dia, talvez em algum momento da sua vida você pensou como Pedro, né? Você agiu como Pedro. Pedro aqui, né, relata que Pedro ele tinha um caráter muito forte. Pedro ele era impulsivo demais. Ele era atirado. Pedro ele não andava ao lado do Senhor. Pedro ele andava à frente do Senhor. E vimos que Pedro ele foi reprovado em muitas coisas, né? Vimos aquela experiência de que vieram os cobradores de impostos e perguntaram se o Senhor pagava imposto. Prontamente Pedro respondeu que pagava. Aí o Senhor fez ele tomar uma lição, né? Fez Pedro ir pescar. Vimos também que ali quando o Senhor teve aquela experiência que levou Pedro e João no Monte da Transfiguração. E ali Pedro ficou, irmãos, maravilhado com aquela revelação, ao ponto de comparar ali, querer fazer 3 tendas, comparando o Senhor com os profetas, né? Moisés e Elias. Irmãos, Deus é Deus. Deus ele não se compara, né? Jamais um servo vai ser igual ao seu Senhor. Senhor Jesus. E a outra lição, né, o ápice da reprovação de Pedro foi quando Pedro negou o Senhor perante uma criada. Ali, irmãos, foi o Senhor dizendo, tá vendo? Esse ministério que eu coloquei em suas mãos, para você levar a cabo, para você praticar no seu viver, não é baseado em você mesmo. Esse ministério é baseado nas palavras que o Senhor tem falado. Quando Pedro se apoiou nele mesmo, ele começou a ser reprovado pelo Senhor. Aí, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor ele não desistiu de Pedro. Amém? Se o Senhor não desistiu de Pedro, Ele também não desiste de mim e de você. Mesmo nós erramos, muitas vezes falhamos, mesmo sendo ministro desse ministério da nova aliança, ainda estamos nesse processo. O Senhor tem nos transformado. A cada dia, a cada experiência, mais útil nós nos tornamos para com o Senhor. Então não é baseado em nós mesmos. Lembre-se disso. Se até hoje você falha, não desista, irmãos. O Senhor ele não desistiu de Pedro. Quando o Senhor ele morreu e ressuscitou, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor ele apareceu ali e ainda frisou bem, dizei a Pedro. Ou seja, lembrando a Pedro que o Senhor precisava dele. O Senhor ele precisa de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor porque Ele não desiste de nós. Graças ao Senhor porque Ele é o nosso modelo.
do ministério da Nova Aliança. E para concluir aqui com os irmãos, nós vimos também que tudo o que o Senhor queria era revelar a sua vontade através desse chamamento, e o Senhor ele prometeu algo. O Senhor ele prometeu o reino para aqueles que seguem a Ele, obedecem. Jesus. Vimos também que lá em Gênesis aqui com os irmãos, Senhor Jesus, Gênesis 20. Jesus, Gênesis 25, versículo 5. Amém? Aqui mostra a passagem de Senhor Jesus. Gênesis 5, 25, versículo 5. Diz assim: Senhor Jesus, Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Irmãos, esse versículo mostra que o Senhor, Abraão tipifica Deus, Isaque tipifica Cristo. Abraão tipifica o pai, Isaque o filho. O pai deu tudo ao filho. Aleluia. Irmãos, aleluia, porque nós somos hoje filhos de Deus. E o pai realmente deu tudo para o seu filho. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E tem um versículo que diz assim: Senhor Jesus, o versículo 6, que diz: porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. Olha a diferença. O filho de Abraão, que era Isaque, ele deu a sua herança. Os filhos das concubinas, simplesmente ele deu presentes. Muitos, na atualidade, se apresentam como filhos das concubinas. Graças ao Senhor, irmãos, pelas palavras que o Senhor tem nos dado. Isso mostra que nós temos recebido revelação tremenda da parte do Senhor. Somos filhos de Deus. Nós temos como herança o reino de Deus. O reino, tudo que o Pai tem, Ele deu a nós. Nós só precisamos preservar. Aqui, como direito de primogenitura, Abraão deu tudo a Isaque. Mas nós sabemos que na experiência, Esaú, naquela passagem de Esaú, quando fala sobre a primogenitura, né? Esaú, ele não valorizou esse direito. Quem valorizou esse direito foi Jacó. Por um lado, nós, prontamente, quando fala de Jacó, vence o pensamento negativo que ele foi usurpador. Ele tramou. Irmãos, por um lado foi isso que ele fez. Mas por outro, ele valorizou. Se Esaú, ele não valorizou, Jacó valorizou. Há um alerta para nós. Eu quero concluir com isso. Há um alerta para mim e para você. O Senhor, Ele já nos deu, na verdade, o seu reino. Se nós não valorizarmos esse direito de primogenitura, de reinar com o Senhor, facilmente, o inimigo ele vai fazer de tudo para roubar esse direito. Ele vai fazer de tudo, irmãos, para tomar esse direito de primogenitura. Essa parte que cabe a nós, na verdade, como herança que o Senhor já nos deu. Apocalipse fala, né, na igreja de Filadélfia, nós precisamos conservar o que já temos. Então, tudo o que o Pai quer é que eu e você conserve.
a parte do reino. Senhor Jesus, então, nesse ministério da Nova Aliança, o Senhor, Ele nos chamou, Ele mesmo que chamou, Ele nos capacita, Ele nos habilita, e Ele mesmo nos garante a dar um prêmio, se formos fiéis a essa missão. O Filho, Ele foi fiel ao Pai. Em nenhum momento, Ele fez sua própria vontade. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Nós precisamos aprender com todo o viver humano que o Senhor teve, com sua submissão e com sua obediência. O Senhor, Ele deu seu reino. O Senhor, Ele já nos deu o reino. Nós precisamos conservar. Então, irmãos, louvado seja o Senhor por esse ministério. Louvado seja o Senhor pelos ministros da Nova Aliança, na qual somos nós. O Senhor, Ele conta conosco. Amém? O Senhor, Ele conta conosco. Aí vem uma pergunta. O Senhor, Ele pode contar com você? O Senhor, Ele tem um desejo forte no coração. É que esse ministério, é que essas palavras, é que esse evangelho completo, não só o evangelho da graça, mas o evangelho do reino, possa chegar em toda a terra. Em toda a terra habitada, o evangelho do reino precisa ser pregado. Mas para isso, o Senhor conta conosco, com esses ministros. Nós precisamos ser fiéis a essa visão e essa comissão. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, o encargo foi esse. Agora iremos passar um vídeo para os irmãos. E depois do vídeo, vamos dar os avisos. E depois dos avisos, vai abrir-se uma sala para os irmãos compartilharem da mensagem. Amém? Eu espero que o Senhor possa nos guardar durante toda a nossa semana. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade. E que possamos ser fiéis. Fiéis como ministros. Não confie em você mesmo. Seja apenas vaso. O Senhor, Ele quer lhe usar. Toda a excelência, toda a expressão é do Espírito. É da vida de Deus que habita em nós. Jesus é o Senhor. Aleluia. A editora Árvore da Vida, visando a sustentabilidade das cooperativas neste momento de crise devido ao Covid-19, que causou a paralisação do trabalho dos comportores dinâmicos, fazendo com que uma grande quantidade de kits ficasse estocados nas cooperativas, vem promover entre as igrejas a força-tarefa Grão de Areia, onde cada irmão poderá dar a sua justa cooperação através da comportagem semidinâmica, adquirindo e semeando 4 kits de livros por mês. Assim, cada irmão e irmã colocará o seu grão de areia nesta força-tarefa e juntos vamos ajudar as nossas cooperativas a continuar desempenhando o seu trabalho tão importante para a edificação da igreja e para a propagação do Evangelho do Reino. Vamos aproveitar esta grande oportunidade que o Senhor está nos dando para todos semearmos a semente do Reino. O tempo é hoje e a hora é agora. O Senhor conta com você. Faça já o seu pedido no serviço de literatura da sua localidade. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Vamos aqui para os avisos. Temos alguns avisos. Mas antes, irmãos, a gente quer pedir perdão aos irmãos, né? Tivemos alguns probleminhas aqui hoje, né? Na nossa live. A gente sabe que quando se trata em relação a levar a palavra de Deus para as pessoas, muitas coisas acontecem, né? E assim, a gente conta com a oração dos irmãos, né? Para que a gente possa estar protegido, digamos assim, né? E claro, vamos procurar melhorar ainda mais, né? Para poder levar a palavra para os irmãos, né? E em relação a esse vídeo, né, que passou, a gente pede para os irmãos que tiverem o sentimento de participar, tá? Podem procurar os responsáveis
dos seus grupos familiares para pegar uma melhor orientação, tá? Em relação a esse novo projeto da comportagem semidinâmica. Irmãos, lembrando que amanhã, sábado, a partir das 16 horas, vamos dar continuidade, né? Com a live da salinha das crianças, tá? A partir das 16 horas, os irmãos já podem se conectarem, né? E participar conosco dessa live, que começará a partir das 16 horas com o tema Esaú e Jacó. Lembrando que a média de idade é de 3 até 8 anos, tá, irmão? Mas aqueles irmãos jovens de espírito também podem participar. A partir das 16 horas vai estar disponível o link nos grupos das igrejas. Amém? Irmãos, o último aviso que temos aqui é em relação aos compartilhares, tá? Nosso canal aqui do YouTube vai ficar por cerca de 3 minutos fora do ar, tá bom? Enquanto os irmãos preparam aqui o material. E abaixo terá o link, onde os irmãos podem entrar nesse link e participar junto conosco em relação ao compartilhar. Só lembrando que também nos grupos das igrejas, os irmãos podem entrar pelo link através do aplicativo Zoom, tá? Os irmãos que têm esse aplicativo em seu celular podem entrar nesse link. Os irmãos já criaram a sala, já está nos grupos, tá? E os irmãos que quiserem acompanhar através do YouTube, que também vai ser transmitido, apenas para quem não tem o aplicativo Zoom, tá, irmãos? Daqui a pouquinho a gente vai passar também pelo YouTube esses compartilhares, tá bom? Amém? Senhor Jesus. Irmãos, em relação também aos dízimos e ofertas, tá? Os irmãos podem procurar também os coordenadores dos seus respectivos grupos familiares, tá bom? Então, agora a nossa página no YouTube vai ficar por cerca de 3 minutos fora do ar, mas os irmãos podem se manter conectados. Apenas aqueles que não têm o aplicativo Zoom, tá? Para os que têm o aplicativo Zoom, já podem entrar na sala e a gente vai dar continuidade